Bom dia, meus amores, como é que vocês estão? Espero que todos bem, com bastante saúde. Hoje, quarta-feira, dia 2 de setembro, teremos aula de português, onde iremos estudar verbo, certo? Um assunto bastante importante para o nosso dia a dia, onde podemos nos expressar melhor com as palavras, e também a letrinha A. Começado com H e acento agudo, e o A sozinho. Vamos lá? Na página 213, vocês vão ver que tem um trecho da música Diversidade Leninha. Leninha é um cantor brasileiro que faz parte da MPB, certo? Foi para diferenciar que Deus criou a diferença, que irá nos aproximar, instruir o que ele pensa. Se cada ser é um e cada um com a sua crença, tudo é raro, nada é comum. Diversidade é a sentença. Você prestou atenção que nesse texto tem algumas palavras que estão destacadas, e essas palavras são verbos. Elas exprimem ação, estado, fato e fenômeno da natureza. Os verbos flexionam em número, pessoa e tempo. Os verbos se agrupam em 3 terminações. Vamos lá ver quais são as 3. Primeira, AR, pertence à primeira conjugação. Já o ER, terminado, o ER, pertence à segunda conjugação, e o ir, à terceira conjugação. Os verbos terminados em OR ou OR pertencem também à segunda conjugação. Vamos ver o que é verbo regular? É aqueles que não sofrem alterações no radical, cujas terminações seguem o modelo de conjugação. Vamos ver agora os tempos dos verbos. Os tempos verbais são 3: presente, pretérito, passado, que é a mesma coisa, e futuro. Presente é quando o verbo indica uma ação que está acontecendo agora, hoje. Exemplo, eu brinco de boneca. Então, eu brinco, quer dizer, eu estou brincando agora de boneca, certo? Pretérito ou passado é quando o verbo indica uma ação que aconteceu ontem, há pouco, antigamente. Eu comi arroz, certo? Então, comi já está no passado, no pretérito. Futuro, quando o verbo indica uma ação que acontecerá, vai acontecer ainda, pode ser amanhã, pode ser mais tarde, certo? Eu subirei cedo. Esses tempos verbais ainda podem ser classificados da seguinte forma: presente, pretérito imperfeito, indicação que foi concluída no momento que a outra ação ocorreu. Exemplo, elas se arrumavam quando o táxi chegou. Pretérito perfeito, indicação concluída no passado. Exemplo, ela saiu com muita pressa. Pretérito mais que perfeito, indicação que ocorreu no passado em relação a outra ação também no passado. Quando o noivo apareceu, a noiva já chegará à igreja. Também a gente vai estudar agora o futuro do presente, indicação que acontecerá depois do momento em que se fala. Por exemplo, eles viajarão de navio pela primeira vez. Futuro do pretérito, indicação que ocorrerá em relação a outra ação que ocorreu no passado. Exemplo, Pedro comeria todo o bolo se sua mãe não tivesse guardado uma parte. Lembrando, esses são os tempos verbais, certo? Agora nós iremos estudar os modos do verbo, que é indicativo, subjuntivo e imperativo. Vamos lá, indicativo. Indica um fato real, a menina está doente. Então, um fato real que está acontecendo, certo? Subjuntivo, indica um acontecimento duvidoso, incerto ou uma possibilidade. Exemplo, se eu estudasse, passaria. Então, eu sei, se eu estudasse, eu passaria. Então, devemos estudar, para ser o indicativo esse verbo. Imperativo indica ordem, desejo, pedido. Exemplo, saia daí agora. Então, estou dando uma ordem, certo? Formas nominais do verbo: infinitivo, gerúndio e particípio. No infinitivo, pessoa ou impessoal. Plantar, correr, sorrir. No gerúndio, plantando, correndo e sorrindo. Particípio, plantando, corrido e sorrindo. O verbo é formado de radical mais vogal temática. O radical é a parte do verbo que não muda. Para se obter o radical do verbo, retira-se a terminação dele. Por exemplo, cantando. Aí can,
é o radical, mas ando é a terminação. A vogal temática é a vogal que está ligada ao radical e indica a qual conjugação o verbo pertence. Por exemplo, amava, né? Você vai colocar o a, amar, né? Que vai ser o radical, aí a vogal vai pertencer à primeira conjugação. Bebendo, então você vai tirar o radical e vai ficar a vogal temática, no caso é a letra E, vai pertencer à segunda conjugação. E partindo a mesma coisa, a vogal temática, a letra I, vai pertencer à terceira conjugação. Quando conjugamos um verbo, estamos expressando de todas as formas que ele possui. O verbo é uma classe gramatical que pode ser conjugada a todas as pessoas do discurso. E as pessoas do discurso são, no singular, eu, tu, ele ou ela, no plural, nós, vós, eles e ou elas. Vamos conjugar agora o verbo amar. Primeira conjugação do presente. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Agora vamos ver a diferença de A com H e acento agudo e a letrinha A. A é uma forma de verbo haver, no sentido de existir impessoalmente. A indica o tempo presente ou tempo decorrido. Observe, há 30 alunos na escola. Há 30 dias não o vejo. E já o A sem acento, né, sem o H também, é uma preposição e é usada para indicar tempo futuro ou distância. Veja, viajarei daqui a 15 dias. Minha escola fica a 2 quadras daqui. Uma dica importante para vocês: A com H e o acento é uma forma do verbo haver. Usa-se na substituição a de faz ou a existir. Já o A é uma preposição, usa-se com a substituição de faz e não for possível, se não for possível, certo? Então preste atenção, se for necessário você lê de novo o texto, certo, do livro e vai responder as atividades, viu? Façam as atividades com bastante atenção, prestando atenção nas dicas que eu passei agora para vocês. Vocês vão responder as páginas 217, as páginas 222, tá certo? Fique um beijo para vocês, fiquem todos com Deus e não esqueçam de fazer as atividades, certo? Beijos!